E se uma das nossas crenças mais básicas, aquela de que a comida é o que nos move, o nosso combustível, estivesse na verdade equivocada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que vira de cabeça para baixo o que pensamos sobre oxigênio, comida e, no fundo, sobre a própria vida. Tudo isso baseado no trabalho de João Carlos Orquiza. Essa frase, né? Você é o que você come, a gente ouve isso desde sempre. É quase um mantra. É a história que nos contam sobre o nosso corpo, que somos feitos daquilo que ingerimos. Parece lógico, é super intuitivo. Mas, como vamos ver, essa história está perigosamente incompleta. É que as ideias tão simples acaba deixando de lado a pergunta mais importante de todas. A pergunta de US$ 1 milhão, literalmente. O que é que mantém um corpo vivo, não pensando em dias ou semanas, mas agora, neste exato minuto? A resposta para isso muda completamente o jogo. Para a gente achar essa resposta, precisamos dar uma olhada nas duas maneiras principais que nosso corpo tem de se conectar com o mundo para sobreviver. Dá para pensar nelas como duas linhas que nos mantêm vivos. Só que existe uma hierarquia secreta entre elas. E olha, elas não são nem de perto iguais. E aqui a coisa começa a ficar clara. Temos dois acessos à vida, o acesso 1, que é o oxigênio, e o acesso 2, a comida. Mas dá uma olhada na diferença. É impressionante. O oxigênio nos dá energia imediata. A escala de tempo dele é contada em segundos. E quanto tempo a gente dura sem ele? Minutos. Agora compara isso com a comida. A comida é um suprimento para longo prazo. A gente consegue ficar semanas sem comer. Isso não é um equilíbrio, de jeito nenhum. É uma hierarquia radical. E essa linha do tempo aqui não deixa nenhuma dúvida. Em 5 segundos, as células já queimaram a energia que tinham na mão. Em 3 minutos sem oxigênio, a situação fica crítica, chega-se no limite. Agora olha a diferença, são 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Fica muito, mas muito claro o que o corpo precisa com mais urgência para continuar funcionando. Para entender de verdade essa diferença absurda, a gente precisa de uma nova analogia, uma nova forma de pensar o corpo. A gente tem que parar de ver o corpo só como uma máquina, que come, e começar a enxergá-lo como um sistema complexo e incrível que ele realmente é. Um sistema com necessidades bem diferentes. Pensa só nisso. O corpo humano é um conjunto de mais ou menos 30 trilhões de células, cada uma delas funcionando como uma pequena fábrica, uma cidade em miniatura, e cada uma precisa de um fluxo constante de energia só para se manter de pé, para não entrar em colapso. E é isso que significa estar vivo, existir num regime de não equilíbrio. Viver não é um estado passivo, de boa. É um processo ativo que não para nunca de gastar energia para lutar contra a desordem, para manter tudo organizado contra as forças do caos. A vida é literalmente uma batalha constante. Tá, e de onde vem a energia para essa batalha que nunca para? Vem de milhões de pequenos motores moleculares dentro de cada célula, as chamadas ATP sintases. São elas as verdadeiras usinas de força. E o ponto central é esse aqui. Sem um fluxo constante de oxigênio, esses motores simplesmente param, desligam. Então, vamos firmar essa nova analogia. O acesso 1, o oxigênio, não é o tijolo da construção. Ele é a usina de energia. É ele que gera a eletricidade imediata sem parar para alimentar todos os 30 trilhões de células. O acesso 2, a comida, esse sim é o depósito de suprimentos. Ele fornece a matéria-prima para os reparos, para o crescimento. A prioridade do oxigênio é absoluta, é para já. A da comida é uma questão de logística, pode esperar. Ok, então a gente já entendeu a usina de energia e o depósito, o hardware do corpo. Mas e o que está rodando o programa, o que gerencia esse sistema todo tão complexo? Agora a gente vai para o software, e é aqui que a coisa fica realmente profunda. O conceito-chave aqui se chama CBO. Pensa nele como se fosse o projeto, a planta baixa, e o sistema operacional da vida, tudo junto. É o sistema integrado de códigos, e são códigos físicos, gravados nas células, que organizam e fazem o corpo funcionar. E o cibioma é muito mais do que só o DNA, viu? Ele inclui as marcas epigenéticas, que são tipo anotações dizendo aos genes o que fazer. Inclui as redes gigantes de sinalização química, os padrões elétricos que correm pelas membranas das células e até as próprias estruturas físicas. É um sistema de informação com várias camadas, de uma complexidade de cair o queixo. E isso nos leva ao ponto alto dessa ideia toda. A continuidade pertence ao código. O corpo é um veículo temporário. Para pensar no que isso significa. Significa que o corpo, ele não é o personagem principal na história da vida.
Ele é o receptáculo, um veículo temporário, genial para o verdadeiro protagonista, o código, o síbio, que passa de geração em geração. Tudo isso levanta uma pergunta bem óbvia, né? Se o oxigênio é energia imediata e o síbio é o protagonista imortal, por que a nossa cultura, a nossa ciência, o nosso dia a dia são tão obcecados com a comida? Por que a gente comete esse erro de narrativa tão fundamental? A pesquisa aponta para 3 grandes vieses que distorcem a nossa visão, que nos enganam e nos fazem focar no personagem errado da história. São eles: o viés perceptivo, o viés histórico-econômico e o viés pedagógico. Vamos passar por cada um deles. Primeiro, o viés perceptivo. Comer é um evento. É visível, é social, tem todo um ritual. A gente faz festas, janta em família, tem tradições. E respirar. É silencioso, automático, invisível. Nossos próprios sentidos nos traem, nos fazem focar na atividade que é mais barulhenta e não na que é mais crítica. Segundo, o viés histórico-econômico. Milhares de anos atrás, com a agricultura, a comida virou algo que podia ser guardado, que podia ter um dono, que podia ser negociado. Virou a base da riqueza, do poder. Já o ar, pela sua natureza, é de todo mundo. Não dava para colocar um preço e vender. A história da civilização foi construída em torno do controle da comida, não do ar. Mas existe um campo, uma área da vida moderna, onde essa hierarquia não é só reconhecida. Ela é a lei. Uma arena onde a diferença entre minutos e semanas é literalmente uma questão de vida ou morte. E essa área é a medicina de emergência. O protocolo universal é o ABC. A de airway, vias aéreas, B de breathing, respiração, C de circulation, circulação. Qual é a primeiríssima coisa que um socorrista checa? A primeira coisa que ele garante? O acesso 1, o fluxo de oxigênio. Essa é a prova final, na prática, da prioridade absoluta do oxigênio. Então, tá, mas por que tudo isso importa? Por que essa mudança de foco da comida para o oxigênio é mais do que só uma curiosidade da biologia? Por que ela dá pra gente uma base totalmente nova para entender a nós mesmos, com implicações gigantescas para a ciência e para a sociedade? Essa nova forma de ver as coisas afeta tudo. Na bioética, muda os debates sobre quando a vida começa e termina. Na ecologia, faz a gente ver a poluição do ar não como um problema qualquer, mas como um ataque direto à nossa linha de vida mais essencial. Na educação, nos obriga a corrigir aquela ideia simplista de que energia vem da comida. E na política, nos força a reconhecer a base invisível que não se pode comprar da própria vida. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se o ar que respiramos, essa conexão invisível com o ambiente, é a nossa linha de vida mais imediata, mais essencial, qual é então a verdadeira relação e a responsabilidade que temos com a atmosfera que nos sustenta? Fica aí a pergunta. Obrigado por acompanhar.